Bom dia, irmãos. Que bom que você está aí, graças ao Senhor. Gostaria de agradecer o convite, agradecer a toda a família da igreja local, a editora Anno Domini, por seu trabalho, não apenas pelos encontros, pelas conferências que tem promovido, mas pelos títulos que tem produzido, editado, lançado. Parabenizar o trabalho dos irmãos, pedir que a graça do Senhor continue sendo abundante, porque isso é para o bem de todo o povo de Deus e dos eleitos, inclusive aqueles que ainda não sabem que são, mas que já estão por aí, e que cabe à igreja abrir a boca e pregar para que eles ouçam e se descubram sendo eleitos do Senhor. Obrigado ao pastor John, bispo Walter, nosso irmão Andrew, que Deus continue abrindo as portas, os caminhos para que a sua boa obra seja feita neste lugar. E obrigado a todos vocês que estão aí nos ouvindo, recebam o abraço da nossa igreja. Também faço isso em nome do Seminário Martin Butzer. Que Deus a todos abençoe. Meus irmãos, eu gostaria de inicialmente fazer uma apreciação ao produto. Ainda não é o conteúdo, ao produto. Ficou muito bonito, de muito bom gosto. Como eu milito na parte editorial há muito tempo, então eu gostaria de deixar aqui um elogio pessoal e também com algum olhar nesse aspecto. Então, se você aprecia boas coisas e produtos bem feitos, feitos com cuidado, a primeira coisa que a gente vê no livro é o que os nossos olhos identificam. E só nesse aspecto já vale a pena. No entanto, quando você o abre, aí vem o que há de mais importante nessa obra. Fiquei muito feliz em ter acesso, eu não tinha lido ainda esse material, e uma das coisas que me saltou aos olhos, e nessa introdução então já me encaminho para a palestra propriamente dito, é algo que eu e a Roberta, minha esposa, que está aqui presente, sempre falamos, que é a respeito da urgência do Evangelho. E exatamente esse aspecto de urgência está na história da conformação desse livro. O seu autor principal, que é o James Montgomery Boyce, ele se descobre muito próximo de encontrar o Salvador, por causa de uma enfermidade. E exatamente nessa urgência de deixar uma mensagem final, ele produz a maior parte desse texto. Então, meus irmãos, que não seja a descoberta da proximidade do encontro com o Salvador que nos faça correr. O Evangelho é urgente e talvez antes mesmo de você conhecer o conteúdo do livro, vale a pena você se lembrar que o Evangelho é algo que está na caminhada da igreja. Nós precisamos urgentemente, se não começar, voltar à prática mais básica do Evangelho, que talvez seja aquela de proclamar a verdade do Senhor para todo ouvido poder ouvir, para que dentre esses ouvidos, que de fato vão ouvir e entender, possam também ser atingidos e tocados pela palavra do Senhor. Então, parabéns aos irmãos, não só pela obra, mas pela escolha, e que Deus continue fazendo isso com o conselho editorial dos irmãos, para a glória do nosso Deus. Bom, feita essa propaganda voluntária, não fui contratado para isso, não se preocupem que não estou vendendo livro, mas é algo que deveria ser dito. Meus irmãos, a pergunta que me cabe trabalhar com os irmãos e meditar sobre ela, o que é um cristão reformado? E como o conteúdo do livro é muito rico, ele é muito detalhado, embora de muito fácil acesso à leitura e à compreensão, eu me ative a alguns trechos do livro como base, ou seja, não busquei muita coisa fora do livro, exatamente para que quando você possa lê-lo, você consiga fazer um encadeamento entre parte do que você vai ouvir de mim e aquilo que você estará lendo. Eu preferi responder a partir de nós, a partir do que nós somos como seres humanos.
O que é que nós somos hoje? Por que é que nós somos como somos? E por que é que nós temos debilidades, muitas vezes, na apreciação de doutrinas que podem parecer claras e, embora contundentes, como algumas das que nós encontramos no breviário das doutrinas da graça? Eu retrocedi um pouquinho, então, até o século XIX, pensando em termos de Ocidente, para nós vermos que há uma dificuldade latente sobre o homem. E quando eu falar homem para vocês, eu vou me referir principalmente ao homem do Ocidente, que somos nós. Em tese, nós somos de conformação ocidental, cuja base histórica é judaico-cristã. Então, a nossa civilização foi montada sobre essas bases. E quando nós voltamos até o século XIX, eu poderia ter voltado mais alguns séculos, mas apenas para nós nos entendermos nesse processo todo e por que muitas vezes temos dificuldade em compreender e seguir linhas de pensamento. E aqui você já começa a vislumbrar que da pergunta, o que é ser um cristão reformado, podem surgir respostas diferentes, inclusive alguém que se pensa ser um cristão reformado sem que de fato o seja. E talvez a raiz de tudo isso esteja no fato de que nós perdemos muitas vezes a capacidade de compreender, por um lado, e consequentemente, por outro, de seguir linhas de raciocínio e metodologias de pensamento que sejam propostas, como é o caso da própria doutrina reformada. Aliás, as doutrinas como um todo. Nós temos lá no século XIX um fenômeno que não vou falar sobre ele, apenas vou pontuar, que é a crise do liberalismo, e não é ainda o liberalismo teológico. O liberalismo como conceito, nas artes, na política, enfim, tudo, e que recai também sobre o próprio pensamento teológico. Ao fim de um certo tempo de conturbação na mentalidade humana, e esse momento de lá para os anos 40 do século XIX até o início do século XX, mostra a humanidade ocidental sendo confrontada com a sua possibilidade de continuar crendo num arcabouço que era judaico-cristão, que era a base do seu pensamento, inclusive pensamento civilizatório, ou simplesmente se livrar daquilo e partir para uma nova empreitada. Nós sabemos que a resolução das sociedades foi de se livrar paulatinamente do pensamento judaico-cristão e migrar para uma outra coisa. De uma hora para outra, esse homem se vê sem chão. Ele não sabe mais o que pensar, porque mesmo aquele que era infiel e totalmente afastado da verdade bíblica, ele estava num contexto social de civilização cuja base, inclusive moral, era aquela. E agora não existe mais. Talvez isso explique, por exemplo, porque na virada do século XIX para o XX, que a maior parte das ciências, como conhecemos hoje, foi sistematizada nos modelos que conhecemos hoje, particularmente as ciências que estudam o íntimo humano e a mente humana. Psicanálise, psicologia, psiquiatria, embora algumas já existissem, mas tomam um novo modelo a partir dessa virada, talvez porque nesse momento havia necessidade de trazer novas explicações, uma vez que havia uma migração de conceito. Nós temos abertura aos processos que depois começamos a chamar como modernistas, e a partir do próprio esteio da igreja, nós temos um fenômeno muito curioso, quando a teologia começa a combater a teologia. E parece um antagonismo, um paradoxo, mas nós temos no seio da própria igreja, principalmente naquele tempo, as de origem histórica, de origem reformada, muita gente brotando para combater os elementos mais conservadores e mais ortodoxos da própria doutrina cristã. Esse momento de conturbação faz a virada do século, chegamos ao século XXI, e é claro que eu estou apenas fazendo uma passagem por isso, não estou me detalhando. Nós chegamos ao século XX, ainda não no XXI, mas chegamos ao século XX, onde nós temos um outro fenômeno que se estabelece,
e que vai trazer para nós o conceito de que não ter verdade muitas vezes é a verdade mais segura que nós temos. Quando nós entramos num tempo em que relativizar as coisas passa a ser o que de mais inteligente alguém pode fazer. Um tempo de profundo relativismo, um tempo em que muitos ambientes da sociedade promovem uma alienação da pessoa. Ela muitas vezes se sente depressiva, deprimida, ela não consegue explicar as coisas, e eu não estou me referindo àquela depressão clínica, eu estou falando simplesmente da falta de resposta para as coisas, porque agora você pode ter várias possibilidades, você pode ter várias verdades, assim como várias instabilidades, as quais você pode culpar ou até adular ao longo da sua vida. Nós temos um fenômeno novo também no Ocidente, que é o consumismo por terapia, não apenas por necessidade. Você não consome mais a maioria das coisas porque você precisa, mas aquilo se torna uma compulsão, é uma terapia compulsiva, vamos dizer assim. E, por favor, aqueles que são psicólogos, psicanalistas presentes, não me culpem muitas vezes pelo erro terminológico. E nós temos um Ocidente que se lança cada vez mais na sua academia, num processo de doutrinação marxista-leninista. Com isso, nós chegamos a meados, até os anos 70, digamos assim, do século XX, com um incrível processo de, isso que veio desde o século XIX, de descristianização do Ocidente. Chegamos a essa fase final, em que alguns poucos autores dizem que houve já um novo passo. E aquilo que eu acabei de falar para vocês, que passa do modernismo para o pós-modernismo, encontra talvez uma nova janela aberta para alguns pensadores, que seria a hipermodernidade ou hipermodernismo, em que todo aquele conceito que eu acabei de falar de forma muito pontual, apenas introdutória, adquire ares absurdamente individualistas, e um senso de profundo hedonismo toma conta da sociedade ocidental. Então, aquilo que começou apenas com questionamento, passa pela relativização conceitual, chega agora numa certeza conceitual. O mundo gira ao meu redor, e tudo que está ao meu redor deve conspirar para me dar alegria e prazer. Esse individualismo excessivo leva as pessoas a migrarem do consumismo por prazer, do consumismo por terapia, para um consumismo por prazer. E muitas pessoas hoje que são altamente consumistas, na verdade elas já sentem um profundo prazer em poder comprar as coisas e às vezes as compram sem poder comprá-las, o que gera depois algumas questões. Aquela doutrinação marxista-leninista do Ocidente passa a ser substituída, em parte do Ocidente, por uma doutrinação marxista-gramsciana. E depois você pode anotar para pesquisar, o São Google nos ajuda nessa hora, você pode anotar para ver o que seria isso. E nós entramos na virada do século XX para o XXI, na percepção clara, por pensadores não cristãos, num processo de religiosidade por prazer, o que equipara a religiosidade ao consumismo, ambos por prazer. Alguns desses pensadores, vivos ainda, esse tipo de leitura recente, um deles é o Gilles Lipovetsky, outro seria o Sébastien Charles, ambos são franceses, e ele faz, por exemplo, uma análise muito interessante da situação da igreja cristã na França. E por não ser teólogo, nem católico, nem protestante, ele está olhando de fora, e foi um dos poucos pensadores equilibrados que eu vi, não sendo cristão, a olhar e dizer: meu Deus, essa turma toda não está entendendo o que é religião, porque eles estão se aproximando da religião, buscando apenas prazer na religião, e não aquilo que a religião poderia oferecer. É claro que ele fala isso a respeito de outras confissões,
mas ele é muito pontual quando fala do cristianismo. Quando então, meus irmãos, e agora eu já estou voltando para cá, para uma parte mais comum a nós vemos então que essas pessoas, conforme chegamos nesse início de século 21, têm uma dificuldade latente em desenvolver um raciocínio aplicado, e isso também se torna verdadeiro quando olhamos para a teologia. E muitas vezes nós olhamos blogs, jornais, revistas, artigos que você vê sendo assinados como textos reformados, mas na verdade não tem uma linha de raciocínio aplicada como sendo reformados. Isso acontece também com outras esferas, porque o nosso interesse é a teologia reformada. Nós vemos cristãos cada vez mais direcionados a teologias menos concentradas, menos crédulas, na questão da soberania de Deus e cada vez mais com engrandecimento do valor individual. E aqui me parece que esses pensadores acertaram na mosca, porque isso faz com que a devoção ao Senhor seja substituída pelo prazer em estar num ambiente muito bom, em que as pessoas são agradáveis, e quem sabe, se eu orar direito, eu vou sair daqui com um iate embaixo do braço. As pessoas invertem, e isso tem feito mal, não só a igreja, como a própria sociedade. Como o pastor Judy Clay falou, o nosso papel diante da própria sociedade talvez esteja comprometido, e aqui eu não falo de nós, nem de igrejas específicas, mas falo da igreja como um todo. Talvez esteja com um comprometimento latente, porque nós mudamos o foco da nossa percepção. Nós então, por conta ainda do rastro disso tudo que eu falei, tornamos imensamente fácil e prático relativizar as verdades contidas no Evangelho do Senhor. Então é muito fácil, e eu vou dar um exemplo prático para você, sem dar aos santos o nome. Conversando com uma pessoa, líder, está tudo assim no hipotético, no superficial, para ver se você não mata a charada. Conversando com certa pessoa, de uma certa igreja, de uma certa faixa de liderança, eu disse uma certa coisa para ela da seguinte forma: mas você não vê que a Bíblia diz isso assim, assim? E a pessoa me responde com toda a disfarçatez possível: é verdade, eu sei que a Bíblia diz assim, eu sei que essa é a compreensão da teologia reformada, conservadora, mas eu prefiro crer de outro jeito. Por que isso? Porque está instalado nesse coração pernocticamente depravado, que ele pode reinterpretar as verdades estabelecidas ao longo de 2000 anos de história da Igreja do Senhor, fora os tempos anteriores em que Deus já tinha se pronunciado pelo seu texto sagrado. Simplesmente no estalar de Deus eu posso dizer: essa é a verdade de Deus, a minha é outra. De onde é que vem isso? De um ocidente que foi dizendo para todos nós que somos ocidentais: meu filho, a verdade não existe. E quando nós entramos no ambiente axiomático da teologia, nós somos tomados por uma voracidade imensa em dizer para a teologia: a verdade secular vai servir de filtro para a verdade teológica. Esse é o quadro em que nos encontramos. Por isso é que a falsa ideia que alguns têm de ter assumido uma doutrina pode representar apenas o fato de admirarem uma doutrina, e daquela doutrina eu vou fazer uma falsa exegese e vou dizer: eu vou reter apenas o que é bom. E então as pessoas começam a selecionar. No entanto, e para isso eu sugiro que você leia com muito cuidado os capítulos 1, 8 e 9 desse livro. No entanto, é possível que, por causa de contrastes na história cristã, na história do comungar dessa pessoa, ela tenha tido decepções profundas. E essas decepções podem ter feito que essa pessoa também ficasse numa incrível dúvida: será que eu vou ser obrigado a abrir mão desta verdade que diz que não existe verdade, para poder me apropriar, compreender e viver numa verdade, se é que eu acho que não existe mais verdade?
algumas decepções podem acontecer. Bom, meus irmãos, uma delas... meu texto aqui correu, foi não sei para onde. Bom, algumas decepções que nós podemos ter é quando nós olhamos para aqueles que chegaram antes de nós e que se mostram como sendo os representantes daquilo que nós estamos descobrindo agora, como sendo uma doutrina reformada, como sendo a doutrina calvinista, como sendo as doutrinas da graça. Nós podemos nos deparar com pessoas extremamente afastadas daquilo que nós entendemos como sendo uma vida de piedade e de entrega a Deus. E nesse momento nós podemos desvirtuar a nossa atenção do que é a verdade que vem expressa a partir do Evangelho, da palavra do Senhor e dos compêndios que os santos foram deixando para a nossa edificação, e simplesmente migrar o foco da nossa observação para aquilo que nos envolve fisicamente, para aquilo que são as ideias que estão ao nosso redor e principalmente para testemunhos que mostram frutos de árvores que não são nitidamente as árvores que o Senhor teria plantado no seu jardim. É pelos frutos que nós conhecemos o quê? A árvore. E é impossível que você queira chupar aquela manga docinha pegando essa manga pendurada numa laranjeira. Não dá. E assim, é por isso que nós temos essa comparação metafórica na Escritura. Nós temos uma série de decepções possíveis que podem se instalar num coração já fragmentado, já individualizado, já hedonisticamente preparado para encontrar uma doutrina que fala tudo contra esses aspectos, e a pessoa pode então se escorar naquilo. Alguns perigos também são subjacentes. Alguns perigos podem rondar essas vidas que querem agora se aproximar de um pensamento que é reformado. E eu digo que querem se aproximar porque eu imagino que tenham sido chamados pelo Senhor para isso. Um dos perigos que nós temos é que, uma vez que nós somos encharcados por um pensamento que é absolutamente individualista, no nosso trato secular, na nossa academia, no nosso trabalho, tudo tem que girar em torno de nós. Na política, agora há pouco tivemos eleições, e quando você falava, é claro que eu não fazia isso de púlpito, mas quando individualmente você conversava com alguém sobre votar no fulano ou na fulana, as pessoas dificilmente interagiam comigo falando, bom, o plano de governo desse aponta para isso, o plano de governo dela aponta para aquilo, então eu vou escolher este ou aquela pelo que ela se propõe fazer, pelo que ele disse que vai fazer, mas não é, bom, eu sou de tal profissão e na profissão o fulano disse que vai dar mais benefícios e como eu sou dali eu vou ter um benefício imediato. Você vê que até a linha de raciocínio passa por uma longa jornada e vai terminar onde? No indivíduo. E exatamente por termos sido preparados ao longo de pelo menos quase 2 séculos para pensar dessa forma, é que muitas vezes nós não conseguimos considerar que o culto a Deus não é para nós. O culto a Deus não é nem para você. O culto a Deus não é para ninguém. O culto a Deus não é para ninguém aqui dentre nós. O culto a Deus é para Deus. É por isso que é culto a Deus. Mas como é que eu consigo agora conjugar uma esfera teológica que me diz que a glória só é devida a Ele, se eu quero a glória para mim? Então nós começamos a ter dificuldades em responder o que é um cristão reformado, porque o cristão reformado não pode ficar navegando em águas conturbadas que permitam que ele seja o centro do universo. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele sobre quem a Bíblia Sagrada fala, Ele é o centro de todas as coisas e para Ele é que nós nos reunimos em devoção e em culto público ou particular. Quando eu digo culto particular, em reunião,
é com algumas pessoas, não se reúna sozinho, porque não vai dar certo. Você no espelho, né? Vamos fazer um culto a Deus. Meus irmãos, nós temos sofrido, a partir dessa forma de pensamento, dificuldades para responder. Voltando aqui para o livro agora. Esse livro é absolutamente didático. E quando você, por exemplo, ler a respeito dos pontos principais, dos 5 pontos, você vai ver com que didatismo ele mostra isso. O texto é bastante recente, não é antigo demais, porque uma das dificuldades que você, principalmente se começa a navegar nas águas reformadas, pode ter, é talvez não alcançar uma linha de raciocínio antiga demais, mas essa linha de raciocínio é bastante próxima do nosso dia de hoje. E nós começamos a entrar num problema quando nos descobrimos recentemente reformados. O primeiro problema é que nós ainda não sabemos direito o que é ser um crente reformado, um cristão reformado. E nós ficamos tão felizes com descobrir aquilo que nós nos pegamos sendo novos convertidos, mesmo aqueles que têm longa jornada de fé, ao descobrirem a fé reformada, muitas vezes se sentem novamente como novos convertidos. E eu ontem estava vendo um videozinho, me mandaram, de 4 ou 5 cabritinhos, bem pequenininhos, e o sujeito andando num gramado, e todos os cabritinhos direitinho. Tinha um cabritinho que pulava, e umas 2 ou 3 vezes, um vídeo muito curtinho, ele pulou em cima de um outro cabritinho e derrubava aquele cabritinho. E eu falei, meu Deus, ou é novo convertido, ou acabou de descobrir alguma verdade muito profunda que o está alegrando de tal forma que ele não consegue se conter. Novo convertido é assim. E aquele crente mesmo antigo que descobre o desvelar das doutrinas reformadas, às vezes fica assim. O problema é que quando fazemos isso, muitas vezes nós derrubamos os nossos irmãos. O problema é que quando descobrimos algumas verdades, e que são de fato verdades verdadeiras, não são verdades hipoteticamente verdadeiras, são de fato verdades exaradas das Escrituras, às vezes não nos contemos e matamos o irmão que está do nosso lado porque agora estamos vivos. E entramos num paradoxo da nossa jornada cristã que não nos leva a lugar bom. Graças a Deus, numa parte considerável desses irmãos, depois aquele cabritinho se acomoda e fica normal que nem os outros cabritinhos. Só não pode ficar normal demais, que aí deita e deixa a vida passar. Você tem que ficar normal. Por incrível que pareça, o bom cristão é um sujeito normal, com algumas peculiaridades. Mas uma das coisas, por exemplo, que nós passamos a acreditar, e isso responde negativamente à pergunta, o que não é ser um cristão reformado de verdade, é que uma das primeiras coisas que nós fazemos é dizer que nenhum outro irmão que pense diferente de mim vai aparecer no céu. Lá no céu vai ter um anjo escaneando uma carteirinha de calvinista. Se você não é calvinista, você não entra. Meus irmãos, por mais que saibamos, e eu creio de coração, que o escopo teológico reformado é o que mais nos lança de volta às Escrituras, e é o caminho mais reto pelo qual podemos traçar, pelo qual podemos andar como cristãos verdadeiros, há irmãos espalhados em outros rebanhos. Então, eu vejo muitas vezes com certa dor no coração, o sujeito tem 3 dias que descobriu que é reformado, já está com um blog na internet e já está falando mal de todo mundo. Vocês já viram isso por aí? Não, né? Isso não é ser um cristão reformado. Isso é ser aquele cabritinho que eu falei para vocês. A única doutrina que me permite entrar no céu é a doutrina reformada. Não. Há uma pessoa que nos permite entrar no céu, que é Jesus Cristo. Agora, se você me pergunta qual é o melhor jeito que nós temos na nossa capacidade humana,
claro que com a graça de Deus, mas das diversas modalidades em que seres humanos sistematizaram historicamente o pensamento sobre Cristo, Deus, a palavra, o céu, o inferno, a igreja, eu vou dizer, é a doutrina reformada, calvinista. Mas é um caminho pelo qual nos lançamos de volta à Escritura Sagrada. Não é o caminho em si, nos mostra o caminho e nos ajuda a entender a revelação do Senhor, de forma sistemática. Começamos então, esses irmãos que ainda não estão encaixados na boa resposta a essa pergunta, eles começam a menosprezar servos fiéis do Senhor, servos piedosos do Senhor que estão em outras áreas do conhecimento teológico, mas que estão aos pés de Cristo, assim como eu estou e como você está. Então nós vemos jovens ou velhos, e por favor, os jovens aqui não pensem que quando eu falo jovem, é jovem de idade, é jovem no caminhar dessa história, olhando para homens e mulheres que deram o sangue, a vida, a jornada da sua vida, o tempo, para levar o Evangelho do Senhor com suas limitações, sim, e muitas vezes doutrinárias também, mas quem não as tem? E você vê essas pessoas falando de pessoas, outras, que tanto já fizeram pela obra do Senhor, talvez sem uma compreensão mais ampla, mas fizeram de todo o coração, também pregando a Cristo e o Cristo crucificado. Nós vemos velhos homens de Deus sendo ridicularizados, e com o advento da internet isso se tornou instantâneo. O sujeito ridiculariza lá no Japão, você vê aqui na mesma hora. Pessoas ridicularizando o outro irmão porque ele é pentecostal, ridicularizando o outro porque ele é arminiano, ridicularizando esse aqui porque ele é calvinista, ridicularizando o outro porque ele é dispensacionalista. Meus irmãos, vamos deixar essas coisas e vamos ver quem é que serve ao Senhor. Não nos cabe esse tipo de apreciação dos irmãos, daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Mas nós podemos sim estabelecer para a nossa vida, para o nosso rebanho, para aquilo que Deus nos deu, vislumbrar a graça de Deus e louvar ao Senhor, porque nós poderíamos ter uma visão limitada, como talvez sim alguns irmãos tenham, uma visão limitada do plano de Deus, e Deus nos abençoou com uma visão mais ampla, que eu considero que está contida na linha de raciocínio da teologia reformada. Nós precisamos então começar a responder o que é então um cristão de fato reformado. Um cristão de fato reformado, meus irmãos, é alguém que está muito além de ter decorado os 5 pontos. Está muito além de alguém que só fala de eleição. E vejam bem, estou falando de coisas preciosas da doutrina reformada. Mas às vezes nós fazemos de pontos da nossa doutrina verdadeiros carros de guerra. Se nós pegarmos, por exemplo, o texto de Calvino, a sua obra magna, as Institutas, você vai descobrir que existe uma monumental diferença entre o volume de paginação que ele usa para falar de santidade e vida com Deus e o que ele usa para falar de eleição. Ele fala da eleição, defende a eleição, mostra a eleição na Bíblia, mas quando ele chega para falar de santidade, santificação, busca a Deus, vida com Deus, eu não saberia dizer, mas talvez seja 4 ou 5 vezes mais em termos de volume. Nós não podemos fazer da nossa fé e da nossa teologia um elemento de combate dentro do corpo de Cristo, mas que usemos isso para esses 2 aspectos: propagar o Evangelho do Senhor e buscar o crescimento do corpo de Cristo. Quando nós somos então verdadeiramente convertidos, assim como nós também, quando somos verdadeiramente reformados, nós começamos a dar frutos, e frutos adequados dessa posição que nós assumimos.
Quando nós somos convertidos, é fato. Você roubava, não roube mais. Adulterava, não adultere mais. Mentia, não minta mais. Então nós começamos a perceber na prática que algumas pessoas começam a mudar. Na teologia, a mesma coisa. Imaginando que você já tenha vindo para um lugar em que se pregue a fé reformada, você já vai encontrar esse berço. Se você precisou migrar ao longo do caminho, e você precisou redescobrir partes da sua postura, redefinir partes da sua postura, então é certo também que muitas vezes os frutos da sua própria árvore também vão mostrar diferenças. Algumas linhas de pensamento teológico não são totalmente compatíveis entre si. E muitas vezes, quando você tem longa jornada na igreja, mas você descobre a fé reformada, muitas vezes você tem que abrir mão de conceitos e preceitos, porque eles podem ser incompatíveis com a sua nova jornada de fé no conjunto de ideias reformadas. Mas isso não deve gerar crise em você, isso deve alegrar o seu coração, porque você poderia ter sido esquecido no tempo, mas Deus se lembrou de você. E ainda em tempo você descobriu tudo isso. Nós adquirimos com uma das características que nós adquirimos quando migramos para a fé reformada, é que nós adquirimos também uma expressão de mente que é totalmente teocêntrica. E aqui nós começamos a nos colocar em pontos diametralmente opostos àqueles que eu falei no início, que explicam um pouco o que nós somos enquanto seres humanos ocidentais. E como é que eu vou conjugar o processo da relativização do meu pensamento e de um hedonismo altamente individualista com uma proposta de fé que diz que eu não sou o centro de nada, mas que eu tenho um Deus que é o centro de tudo, e é para Ele, por causa dEle, em honra a Ele, em glória a Ele, que eu devo fazer todas as coisas. E aqui, meus irmãos, surge uma crise que talvez seja uma crise de muitas pessoas e muitas vezes não se manifesta como sendo uma crise denunciada, mas é uma crise interior. E muitas vezes aquilo que nós vemos em irmãos nossos que ainda são inábeis em dar seus frutos totalmente perfeitos, na verdade eles ainda estão lutando contra determinadas posturas, contra determinados conceitos, e às vezes, ao invés de ajudá-los, nós damos uma surra neles. Há uma árvore que hoje me parece, se eu não estiver enganado, somente se cultiva, se planta em Portugal. É a árvore da qual se faz a rolha, aquela rolha, boa e velha rolha, que já muitas vezes cai em desuso. A árvore que produz a rolha, ela tem que ser descascada para produzir a rolha. É a casca dela que vai ser usada. E ela não morre por causa disso. A casca depois se recupera, se regenera. O problema todo é que as plantações de rolha levam 30 anos para a primeira colheita de casca para fazer rolha ainda de má qualidade. E segundo eu estava ouvindo, são mais 5 a 10 anos fazendo rolha, sem desistir de fazer rolha, para que essa rolha se transforme em rolha de boa qualidade. O que quer dizer o seguinte: você que é dono de uma boa terra lá em Portugal, você que está aqui, que eu sei que é rico, é próspero, tem terras e mais terras em Portugal, se você quiser entrar no negócio da rolha, aquela rolha ainda artesanal, clássica, que ainda tem um valor de mercado muito grande, plante hoje para o seu neto ficar rico. Porque são 40 anos para ter a primeira safra de rolhas de boa qualidade. Um dos problemas da nossa decrepitude ocidental é que nós passamos a querer tudo para agora. E talvez isso explique por que o irmãozinho, jovenzinho, velhinho, seja lá em que faixa etária estiver, acaba de descobrir a fé reformada, ele quer ser o campeão da teologia reformada hoje. Por isso que ele tenta bater em todo mundo hoje mesmo. Ele se descobre reformado de manhã e de tarde já está com seu material na internet, dando coça em todo mundo. É o aqui, é o agora. E eu vou aproveitar, já que eu sou reformado, eu sei que eu já estou na glória e ainda vou viver tudo de bom agora.
Então vou trazer até um pedacinho da teologia da prosperidade, vou ver se dá certo misturar as duas. Tem um outro problema, porque o nosso coração precisa ser grato a Deus, aquele mesmo Deus que agora se torna o centro de tudo, Ele também é o centro da nossa gratidão. E isso não dá certo com um ser humano que é hedonista, é pecador. E mesmo quando ele se converte, ele tem que continuar na transformação daquilo que ao longo de toda a sua vida foi impregnado no seu coração. É por isso que nós cremos na doutrina da santificação, aquela que dia após dia destrói em nós o que é pernóstico e constrói em nós aquilo que é divino a partir do Senhor. É por isso que nós perseguimos a estatura de Cristo, varão perfeito, mesmo sabendo que somente a glória nos reserva algo diferente disso que nós conhecemos. Mas é o perseguir, é o querer ser como Ele, é o querer cheirar como Cristo que nos faz diferentes. Essa mente teocêntrica, o fruto da conversão, uma alma contrita que se mostra diante de Deus, uma alma que olha para si própria e diz: se não fosse a misericórdia de Deus, onde estaria eu? É uma alma que diz para si própria: você não é nada, e tudo que eventualmente seja, é porque Deus se manifestou sobre você. É uma alma que se mostra totalmente dependente de Deus. É uma alma que, embora planeje, tenha sonhos, tudo que é natural do ser humano, ela não teme o amanhã, porque sabe que o amanhã, assim como hoje é e sempre foi para trás, continuará nas mãos de um Deus que é todo-poderoso. E esse descanso na soberania de Deus, que vai na contramão de tudo aquilo que eu introduzi, é um dos elementos basilares de um coração reformado. A nossa vontade se torna submissa à vontade de Deus. Meus irmãos, parece que eu estou falando coisas genéricas do cristianismo, não parece? Todo cristão tem que ser assim. E você vira para mim e diz: Joel, você está falando coisas que servem para todos os cristãos. É por isso que eu falei para você que não é apenas dentro da nossa cerca que há filhos de Deus. Mas talvez nós tenhamos, pela misericórdia do Senhor, ingressado num ambiente teológico que nos permite ver essas coisas de forma mais clara. A nossa alma se torna submissa à de Deus e nós alegremente declaramos que somos escravos de Deus. No Antigo Testamento havia uma forma de servidão, resumindo, em que o sujeito poderia inclusive se casar durante o seu período de servidão e constituir a família. Só que ao 7º ano ele poderia ser colocado em liberdade. Mas o que ele vai fazer com a família? A família é serva, só ele foi posto em liberdade. E diz a Escritura, na sua normativa das leis do Antigo Testamento, que esse que era agora um escravo, um servo para ser posto em liberdade, ele podia se submeter a uma escravidão eterna, a uma servidão permanente, pelo amor de sua família. Essa é uma história que talvez alguns ainda não tenham ouvido, mas o processo era o seguinte: o sujeito ia até o portão da cidade, as portas da cidade, via de regra onde as grandes questões daquela localidade eram decididas, e ele, diante dos anciãos, declarava a sua intenção de ser servo permanentemente do seu quase ex-senhor, porque ele amava a sua família, e ele recebia uma marca por causa disso. Diz o texto, e eu creio nele, porque nestes dias de relativismo, eu creio na inerrância da Escritura. Ele encostava o lóbulo da sua orelha no perfil do portal, alguém vinha com uma sovela, que era uma espécie de ponta, e arrombava o lóbulo da orelha. Então, se você quer usar alargador
talvez não seja totalmente pecado, só pense nas consequências. Mas a turma que acha que inventou isso agora, talvez esteja enganado. Devia ficar uma coisa feia, porque ficava aquele rombo pendurado, e era o sinal de alguém que tinha dito: eu vou ser escravo de forma voluntária. O Novo Testamento diz que nós somos escravos de um Senhor, e há uma marca sobre nós. Nós precisamos que o mundo veja essa marca, como essa turma do passado tinha sua marca aparente. Nós precisamos deixar de ser discretos demais como igreja do Senhor e como indivíduos da igreja do Senhor, e precisamos voltar a mostrar ao mundo que há uma marca sobre nós, e que essa marca fala muito a respeito daquilo que o Senhor tem de senhorio sobre nós. Eu já estou indo para a conclusão. Nós buscamos todo o tempo, como cristãos reformados de verdade, uma vida de santidade, e isso faz parte da nossa jornada. O pastor Jude Clay falou, e eu não vou me ater no mesmo assunto, mas a respeito daquela ideia de que, se eu já sei que sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, Deus não vai ficar apagando meu nome. Se eu já vou para o céu, eu vou aproveitar. Não foi a respeito disso que o pastor Jude Clay falou? Meus irmãos, isso não tem nada a ver com a fé reformada. Isso tem a ver com mundanismo, e com o sujeito que quer usar o mundanismo para disfarçar e dizer que é crente. Uma outra coisa que é nosso propósito firme é viver para a glória de Deus. E, meus irmãos, aqui surge um paradoxo na nossa vida, porque muitas vezes nós recitamos todas essas coisas: vida de santidade, glória de Deus, Deus é o centro de tudo, nós decoramos tudo isso, mas às vezes não vivemos essas coisas, ou pelo menos parte delas. Nós não podemos ser cristãos de decorar para responder sabatina. Nós somos cristãos para entender a revelação do Senhor e para viver a vida que Deus nos deu a viver, como parte integrante do seu povo. E finalmente, aqui dentro desse conjunto, e depois eu já aplico, o cristão verdadeiro, e aqui de forma muito peculiar, o cristão reformado verdadeiro, ele tem uma absurda consciência de que é um peregrino numa terra que não é a dele. Meus irmãos, vejam tudo ao seu redor. Vejam o cuidado com que está tudo arrumado. Apreciem as boas coisas da vida, aquelas que nos são lícitas apreciar. Apreciem as artes, a cultura. Isso está no cerne da ideia reformada. Aprecie a boa literatura, aprecie as pessoas, o bom convívio, aprecie as viagens. Se você tem oportunidade, viaje, isso faz muito bem ao coração. Mas entenda uma coisa: tudo que você fizer, inclusive o que é muito bom, que é lícito, que você deve fazer se puder, pertence a uma terra que não é a sua, pertence a um país que não é o seu, pertence muitas vezes, inclusive, a um governante que não é o seu. Nós somos um povo que tem um rei, nós somos, que não é desta terra, nós somos um povo que tem uma terra que não está aqui, pelo menos não que os nossos olhos a vejam, por enquanto. Nós temos moradas que ainda não conhecemos, nós temos até nomes que ainda não conhecemos, mas isso tudo já é nosso, isso tudo já nos foi consagrado pelo Senhor, se assim eu posso dizer, para usar um termo exageradamente colocado neste momento. Nós precisamos adquirir
o senso de peregrinação. Nós gostamos do que temos, nós gostamos da nossa cidade. Eu não quero sair daqui. Por quê? Não, porque eu sou daqui. Você não é daqui. Eu gosto do meu carro, eu não quero trocar. Por quê? Porque ele é meu. Não, você tem coisa melhor. Eu não quero sair dessa escola, eu não quero abrir mão desse emprego. Meus irmãos, tudo isso é graça do Senhor, é misericórdia do Senhor, é coisa muito boa que o Senhor nos permite ter, mas não pode suplantar o que de mais precioso nós temos, que é a companhia diuturna do próprio Senhor Deus, hoje pela ação do seu Santo Espírito, e o vislumbrar de que aquilo que é nosso já está chegando, já está ali às portas, e que nós precisamos equipar a cada um de nós e a igreja do Senhor, para que esse senso de urgência, que eu falei que percebi no livro, seja também abraçado por cada um de nós, para fazermos hoje o que precisamos fazer hoje, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta, uma vez que estamos indo para o lugar que de fato é o nosso. As portas estão aí, eu não sei se entreabertas, não sei se ainda fechadas ou se já por abrir, porque não nos foi dada essa informação. Mas eu sei que o Senhor que diz: Joel, você está indo para o lar eterno, Ele também me disse: vigia, continua, persevera, santifique-se. E aqui eu respondo o que é ser um cristão reformado. Um cristão reformado é negar tudo aquilo que eu falei e muito mais coisa, é claro. E um cristão reformado é abraçar acima de tudo ser servo fiel do Senhor. E quando ele abraça ser servo fiel do Senhor, ele o faz a partir da compreensão que ele tem das doutrinas da graça. Com isso eu quero dizer, meus irmãos, descansem no Senhor, porque o rebanho do Senhor é muito maior do que as igrejas calvinistas. Mas também descanse uma segunda vez no Senhor, porque Deus permitiu, se você está nesse ambiente reformado, permitiu que você tivesse facilidades de compreensão, de motivação e de ministração, que talvez aqueles outros nossos irmãos não tenham. Use isso para a glória de Deus. Não use isso para confusão, use isso para disseminação da verdade do Senhor. Não use isso para confronto, mas use isso para a paz no reino de Deus. Nós vivemos então com base nas doutrinas da graça. Nós somos crentes fiéis ao Senhor, nós, cristãos reformados, somos crentes fiéis ao Senhor, que vivem com base nas doutrinas da graça, creem nos pontos básicos do calvinismo e entendem que é a paz que Deus nos dá a partir do seu chamado, a partir da sua eleição, a partir de um ponto em que nem sequer tempo existia, Ele já tinha nos amado e nos chamado. Nós estamos encaixados no coração dEle, e por causa disso, na nossa história individual, houve um dia em que nós fomos chamados, e nós entendemos aquilo que, fora do tempo, já estava no coração do eterno Deus. Nós vivemos como discípulos nos moldes de Jesus Cristo, e muitas vezes nós somos incompreendidos por isso, como está lá em Mateus 10, aquele texto contundente que fala a respeito inclusive de abandonar mãe, pai, tomar a sua cruz. É um texto difícil muitas vezes, mas pode ser o retrato de um cristão fiel, para o qual Deus toma a primazia de todas as coisas e se torna o centro da sua própria razão. Tudo, meus irmãos, assume ares exponencialmente maravilhosos quando nós estamos no berço das doutrinas da graça. A minha oração ao Senhor é que depois de ouvir isso, ouvir o pastor Judy Clay, ouvir tantas coisas boas que você hoje ouve
Graças a Deus, estamos num tempo em que, se por um lado coisas ruins andam muito rápido, por outro também, as belezas do Evangelho também podem andar muito rápido. E que você, após ouvir isso, que é muito mais conceitual do que doutrinal, você então possa se apropriar com a ajuda de Deus do conhecimento dos 5 pontos, da soteriologia, da eleição, da santificação, de tudo aquilo que está dentro do arcabouço da doutrina reformada. Se você me perguntasse hoje, e eu vou fazer isso, viu, Andrew? Não é só aqui não. Se você me perguntar hoje qual seria um bom texto para você começar a compreender isso, eu vou sugerir esse livro que a Anno Domini acabou de lançar. E não o faço por estar aqui num evento da Anno Domini também. Eu faço porque é um livro extremamente elucidativo a respeito de alguns pontos que para muitos ainda são complicados, mas que podem ser abertos para o coração daquele que Deus chama e que dá a oportunidade de ter acesso à Escritura e aquilo que pessoas do passado já deixaram para nós. Que Deus abençoe você. E apenas na hora de ir embora, lembre-se, no fim das contas, Deus chama todos nós, aqueles que creem que foram chamados e até os cristãos verdadeiros, fiéis, que creem que eles é que foram a Deus. Eu não me esqueço, e aqui eu já encerro, eu não me esqueço, eu fui criado num ambiente da Igreja Assembleia de Deus. Meu pai era pastor missionário da Assembleia de Deus, e eu me lembro que uma frase que eu achava interessante quando eu era criança, adolescente, é que muitos irmãos, naquele ambiente que era totalmente desprovido de debates reformados, eu ouvi inúmeras vezes a seguinte frase: vamos orar pelo fulano que está desviado, está com problema, está preso, vamos orar. E gente sincera começava a orar, e muitas vezes eu ouvi a seguinte frase: se não for pelo amor, Deus traz pela dor. E hoje eu entendo que essa é a frase mais calvinista que um irmão arminiano pode dizer. E com isso eu deixo o desejo no meu coração para que Deus continue abençoando você, e o meu agradecimento aos irmãos que me convidaram. Que Deus os abençoe.